Sejam todos bem-vindos ao canal. Nesta videoaula, vamos tecer juntos um motivo vibrante e bonito, que pode ser feito com sobras de fios. No caso, vou usar 3 cores como estas aqui, que são fios Yarn Art Jeans. É um fio de algodão misturado com acrílico. E para o trabalho, vou usar uma agulha de crochê número 2, 0,75. Então, vamos começar. Então, precisamos fazer uma corrente de 16 pontos de correntinha. Fazemos 1, 2, 3 e a 16ª unimos em um círculo, ou seja, passamos pela primeira alcinha e fechamos com um ponto baixíssimo. Com um ponto baixíssimo, fechamos em círculo. Em seguida, ao invés do primeiro ponto alto, fazemos 3 correntinhas. E dentro do círculo fazemos 30 pontos altos, contando o primeiro. Este aqui é o nosso primeiro ponto alto, 2, 3. Ao todo devem ser 30. Vamos contornando o círculo, já escondendo o fio, e assim fizemos 30 pontos altos dentro do círculo. Já cortei meu fio, puxo a ponta e, vejam, entro pelo lado avesso. Aqui temos 1, 2, 3 correntinhas, eu entro sob a quarta, ou seja, aquela que separa o primeiro ponto alto do segundo, e puxo o fio. Ou seja, formo esse tipo de laçada artificial, uma meia laçada e uma alça, e puxo o fio para o avesso. Assim, para que nosso anel fique completamente fechado, uniforme e com as bordas certinhas, depois escondemos o fio. Dessa forma, você pode fixar assim. E esconder cuidadosamente a ponta entre essas pequenas alcinhas. E depois cortar todo o excesso do fio. Então, meus anéis vão ser de 2 cores, por isso agora eu faço com verde escuro. E assim, com o verde escuro, também fiz 16 correntinhas e nós vamos pegar esse anel que acabamos de formar. E só então fechamos o trabalho em um círculo perfeito novamente bem na primeira alça. E do mesmo jeito fazemos 3 correntinhas iniciais e, junto com essas 3 correntinhas, vamos trabalhar cuidadosamente um total de 30 pontos altos dentro do anel, já aproveitando para ir escondendo muito bem essa ponta do fio por baixo dos pontos. 1, 2, 3, 4, e no total devem ser 30. Faça 30 pontos altos dentro do anel. Então, veja só, aqui no segundo anel também fizemos exatamente 30 pontos altos. Ficou um anel dentro do outro anel. Agora eu já cortei o fio, puxo ele com cuidado e fecho exatamente assim, ou seja, conto 3 correntinhas e lá na quarta correntinha, que fica bem entre o primeiro e o segundo ponto alto, eu finalizo e dessa forma faço o meu último ponto. É assim que deve ficar para você. Pegue um fio de cor clara novamente e assim por diante pegue outro fio de cor clara. Veja, eu já fiz 16 laçadas de ar. É exatamente dessa maneira que eu costumo começar o tópico. Novamente nos conectamos. Tricotamos 3 correntinhas, veja como deve ficar. Ou seja, você vai tricotar agora e esta parte ficará atrás da cor verde. Esta fica na frente, isto é, para que esses anéis fiquem ligeiramente diferentes, não iguais a esta. E agora, quando eu tricotar, vou mostrar para você, você vai entender tudo. Então, faça assim. E novamente, ao redor do anel, fazemos 30 pontos altos, como fizemos nos anéis anteriores. Quando formos fechar, vou mostrar como fica a união de 3 anéis. Então, aqui está meu terceiro anel, só para você entender. Fechamos como de costume.
Escondemos as pontas dos fios. Veja, do lado direito você coloca os anéis para o lado direito. Ou seja, por exemplo, se olharmos todos de frente, aqui em cima temos uma parte do anel claro visível, e se olharmos pelo lado direito, neste ponto aparece uma parte do anel escuro. O mesmo acontece embaixo. Aqui é claro, aqui é escuro. Ou seja, esses anéis devem ser conectados dessa forma, como elos de uma corrente. Agora vou mostrar como unir o anel escuro. Começamos fazendo uma corrente de 16 pontos. Então, tá, fizemos uma corrente de 16 pontos. Veja, nossos elos nós começamos a dobrar formando um quadradinho e pegamos essa corrente. Passamos por dentro, né? Ou seja, como o anel verde ficou escondido embaixo, agora vamos preenchê-lo para que ele fique por cima. Assim, passamos desse jeito, vamos para o segundo anel entrando por baixo. É isso que devemos obter, e agora unimos. Unimos, e agora vamos unir pelo avesso, mas vamos crochetar pelo lado direito para que todos os anéis fiquem unidos pelo lado direito. Podemos unir assim. Aqui isso não é tão importante, e viramos para o lado direito. Novamente vamos esconder a ponta do fio enquanto crocheta. Fazemos 3 correntinhas, 1, 2, 3 e... E agora, dentro deste anel mágico, nós vamos tricotar novamente um total de 30 pontos altos, que são as nossas colunas com uma laçada. Preste bastante atenção e observe com cuidado, pois vamos tricotá-las fazendo uma leve inclinação ao virar, passando pela terceira coluna, depois a quarta, a quinta e a sexta coluna. Sete, 8. Agora conte 9, 10. E então gire um pouco mais assim, bem devagar, desse jeito mesmo. Ou seja, né, a ponta do fio que vamos tricotar é trazida um pouco para frente. Até agora tricotamos apenas 10 pontos altos, vamos continuar tricotando. Os números 11 e também o 12, 13, 14, 15. Contando agora os números 16, 17 e também o 18. Exatamente no minuto 19 e 20 segundos, nós vamos começar a amarrar tudo com firmeza e depois girar mais um pouco lentamente. Ou seja, agora observe com atenção como absolutamente tudo gira de forma constante. Acabou se formando um pequeno nó bem apertado ali dentro, então o fio está preso. Não tem problema nenhum, não se preocupem com isso, a gente corta essa parte depois. Agora vamos puxar um pouco mais para fora, mesmo que fique tudo emaranhado aqui, também não tem problema nenhum. Agora, o que nós realmente precisamos fazer é tricotar mais 10 pontos altos. Já temos 20, 1, 2. Percebam que os fios já estão ficando um pouco emaranhados por aqui, mas não tem problema nenhum. 3, 4, 5 e mais 5. Uma vez. 2 vezes. Três vezes. 45. Pronto, fizemos 30 pontos altos. Novamente vamos cortar o excesso de fio e tirar o que sobrou.
Aqui ficou um pouco enrolado, mas vamos tirar facilmente agora. Pronto, como fazemos sempre, agora passamos a agulha pela quarta correntinha para fechar o nosso anel e concluir esta etapa. E vejam como ficou o nosso trabalho. Ou seja, todos os anéis devem ficar do lado direito. É isso que precisamos obter por dentro. Um motivo bonito, de 4 cores ou de 2 cores, apenas alternando as cores. Se você fez tudo como eu expliquei, o seu deve ficar exatamente igual. Agora, pegue um fio de outra cor. Vamos transformar isso em um motivo. Veja como ficou o lado avesso. E agora vamos pegar o fio para o acabamento. Olha o que estamos fazendo. Laço. E começamos por qualquer lado. Fazemos uma conversa fiada. Passe a agulha por baixo da trança e tricote esses meios laços com uma laçada na agulha. Nós mesmos os tricotamos. No 62, 3, 4, 5 e 6 e assim por diante. Agora, sobre este ponto, fazemos o seguinte: um meio ponto alto, 2 correntinhas e no mesmo lugar, mais um meio ponto alto. Ou seja, trabalhamos um meio ponto alto, 2 correntinhas e mais um meio ponto alto, formando assim um canto para o nosso trabalho. Então, formamos o canto desta maneira: um meio ponto alto, 2 correntinhas e mais um meio ponto alto, tudo no mesmo ponto de base. Depois disso, ao longo deste lado, novamente vamos fazer a sequência de 6 meios pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 3. Agora vamos contar. 4, 5 e 6. Tudo isso é feito utilizando apenas uma cor específica. E logo depois que terminarmos essa parte, nós passamos calmamente para a próxima cor da paleta. 1, 2 e continuamos o processo. 3. O número 4. Em seguida, o número 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e formamos o canto novamente sob um ponto, fazendo um meio ponto alto, 2 correntinhas e no mesmo lugar mais um meio ponto alto. Em seguida, novamente nesta cor, tricotamos simplesmente 6 pontos altos, meio ponto alto, 1, 2. 3. 4, 5, 6. Basicamente, o que acontece é que mudamos para outra cor em qualquer ponto, porque esses anéis possuem uma flexibilidade total e a capacidade de se mover livremente por toda a extensão. Portanto, aqui não faz a menor diferença em qual desses laços nós decidimos nos agarrar agora. Ou seja, aqui ele se move naturalmente assim, então acabará exatamente no lugar certo. E agora vamos contar juntos. 1, 2 e 3. 4, 5, 6. No 7º ponto, fazemos um meio ponto alto, 2 correntinhas e um meio ponto alto com laçada. Fazemos exatamente o mesmo deste lado, formando o canto. E quando for a hora de tricotar, eu já mostro. Então, vejam, na última lateral, formamos o canto e tricotamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 meios pontos altos. Agora, reparem,
Fechamos a carreira no topo do nosso primeiro meio ponto alto com um ponto baixíssimo. Agora vou mostrar como formar de maneira bonita o primeiro ponto alto, porque no motivo ele já vai ficar visível. Então, ou você faz 3 correntinhas como de costume, ou faça como eu faço. Uma correntinha, na segunda laçada puxamos, giramos e fazemos o primeiro ponto alto para que ele fique idêntico aos demais pontos altos seguintes. Trabalhamos um ponto alto em cada ponto. Nos cantos, vamos fazer um pouco diferente, agora vou mostrar. Aqui neste canto do trabalho, nós vamos fazer na alça 2 pontos altos, seguidos de mais um ponto alto e outros 2. 3 correntinhas. E no mesmo lugar, mais 2 pontos altos, um ponto alto, 2. E na parte reta, começando deste ponto aqui, veja, não deste, mas deste aqui. Trabalhamos um ponto alto em cada correntinha até chegar ao próximo canto. Vou mostrar novamente como fazer o canto. Então, na parte reta, sem contar os cantos, fazemos 14 pontos altos e formamos o canto novamente. São 2 pontos altos, 3 correntinhas, aqui já são 3. Não esqueça, na primeira carreira eram 2, e novamente 2 pontos altos. E então, começando por este ponto, não se esqueça de não pulá-lo. 1, 2, e na parte reta, faça 14 pontos altos. O canto é exatamente igual, 2 pontos altos, 3 correntinhas, 2 pontos altos. Vou mostrar como fechar a carreira. Então veja, fiz o acabamento de cada lado e cheguei ao ponto de onde comecei a fazer a última carreira. Já cortei o meu fio. Passamos por baixo deste ponto, que fica entre os 2 pontos altos, entre o primeiro e o segundo. Puxamos o fio assim. Fazemos a última laçada para... Como você pode ver, cada lado do nosso motivo ficou exatamente igual ao outro. Então agora, aqui nesta parte, você pode amarrar esses nós com cuidado. Assim, dê um nó bem firme, esconda todas as pontas por dentro da trama e depois corte os fios que sobraram. É assim que as pontas são escondidas. Aqui do outro lado cortamos tudo. Estou mostrando para vocês o motivo pronto. É assim que ele fica sem ser passado. Assim fica o motivo que já passei a vapor. Vejam, puxei bem os cantinhos bonitos. Este é o lado avesso do motivo. Ele ficou com 10 centímetros, ou seja, serve para uma almofada. De um lado para uma fronha de 40 por 40, são necessários até 16 desses motivos. Esse miolo pode ser feito em absolutamente qualquer cor, ou seja, esses anéis podem ser totalmente diferentes. Aqui está o avesso, na minha opinião, ficou até bem bonito. Agora vou mostrar outra opção de como unir esses motivos. Encontramos o centro do nosso canto. Pegamos o fio, mas isso depende de como você vai unir. Sim, estou usando um fio de cor contrastante para vocês, para que o fio fique bem visível. Aqui dentro. Agora fazemos uma laçada e em seguida observem com atenção. Pegamos aqui a meia laçada. De um lado, por exemplo, começamos pela esquerda. Depois pegamos a meia laçada da direita e tricotamos, formando uma espécie de trancinha. Em seguida, pegamos a próxima meia laçada pela direita, depois pela esquerda. Depois, novamente, começando da esquerda e indo para a direita. A próxima, da direita para a esquerda.
pegando pelas meias laçadas. Da esquerda para a direita, ou seja, alternamos as meias laçadas. Da direita para a esquerda e assim por diante. Ou seja, quando você já tiver feito vários dos seus motivos, basta pegar e unir dessa forma. Se você alternar as meias laçadas, a trancinha ficará perfeitamente reta. Essa é uma das opções de união, também é possível unir durante o processo de tricô. Ou seja, repito, em um dos lados da frente da fronha. Você precisará de 16 desses motivos. Como conectar? Eu mostrei. Se isso lhe foi útil, por favor, curta e comente. Adeus a todos e tudo de bom.